Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 8 de novembro, nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Efizibá. E ele fez o que era mal aos olhos de Yahvé, conforme todas as abominações dos gentios que Yahvé desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa de Yahvé, de que Yahvé tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa de Yahvé, e até fez passar a seu próprio filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos de Yahvé para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que Yahvé dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham o cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo fez errar e fizeram pior do que as nações que Yahvé havia destruído de diante dos filhos de Israel. Então Yahvé falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que todos quantos fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz Yahvé, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, e a vira sobre a sua face. Desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei nas mãos dos inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um extremo ao outro, afora o seu pecado com que fizera pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé. Quanto aos mais dos atos de Manassés e a tudo quanto fez mais, o seu pecado com que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Manassés dormiu com seus pais, foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arrus, de Jotbá. E fez o que era mal aos olhos de Yahvé, conforme fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que seu pai tinha servido e se inclinou diante deles. Assim deixou Yahvé, Deus de seus pais, e não andou no caminho de Yahvé. Os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, para reinar em seu lugar. Quanto aos mais dos atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? O sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Hebreus, capítulo de número 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial,
Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem e que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre sua própria casa, a qual somos nós, e se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Oséias, hoje a gente termina então o livro de Oséias, capítulo de número 14. Converte-te, ó Israel, a Yahvé teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos a Yahvé. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria. Não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergôntenas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o seu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saiba? Porque os caminhos de Yahvé são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Vimos aqui então os nossos textos no dia de hoje, em 2 dos Reis, no capítulo 21, que o comportamento de Manassés, filho de Ezequias, ele vem logo depois de um pai, de um exemplo, de um governante que fez tudo o que era correto diante de Deus, a ponto de poder apresentar uma oração dizendo: Senhor, ser servido de se lembrar do que eu fiz. Para ter coragem de orar isso, falar: Senhor, lembra do que eu fiz? A pessoa tem que ter muita confiança de que fez o que era certo. E aí Manassés vem como filho de um homem assim e faz um mal tão grande, tão grande, tão grande, capaz de ser lembrado como o pior de todos os governantes, né? Então,
Nós precisamos muito ter a convicção de que, apesar de muitas profecias dizerem que o Senhor vai resgatar, vai curar, vai sarar o seu povo, ainda assim nós precisamos ter o extremo cuidado de entender que toda semeadura vai trazer uma colheita. Tudo que é plantado vai frutificar. Por isso é necessário tomar muito cuidado com o que se planta. E a semeadura de Manassés foi terrível para todo o seu povo, para toda a sua nação. E aqui em Hebreus, no capítulo de número 3, o apelo do autor é: não endureça o coração. Quando tiver tudo difícil, quando você estiver em rebeldia por causa de circunstâncias que te afligem, não endureça o seu coração. Não se revolte contra Deus. Continue ouvindo a voz do Senhor, continue dependendo dele, continue apresentando a sua súplica, a sua oração, porque nós não podemos ter um coração mau e infiel. Se nós tivermos um coração mau e infiel, nós vamos ficar de fora das promessas, e não é por causa de Deus, é por causa da nossa postura. E aqui, encerrando Oséias, no capítulo 14, fica muito claro que é o arrependimento o caminho que leva para a restauração, para a proteção, para a bênção, para a comunhão. É preciso passar pelo arrependimento. E ele está disponível, porque o caminho do arrependimento hoje chama-se Jesus. Nós precisamos passar pela obra de Jesus na cruz do Calvário e aí então poder receber as promessas do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, Deus fiel, Deus bom, perfeito, justo, maravilhoso, nós rendemos graças a Ti pelo Teu amor e pela Tua misericórdia e clamamos ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a permanecer com um coração sensível a Ti, Pai, de forma perseverante, e em nome de Jesus, Senhor, livra-nos de cometer os pecados, os erros, os enganos que fazemos de forma consciente ou inconsciente. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine em todo o tempo, Pai, e que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor as promessas vindas de o fruto do arrependimento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.